Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente, por me dar força para poder continuar trabalhando. Agradecer a minha família, minha esposa, os meus filhos. Também, meus irmãos, que sempre estão ao meu lado em todos os momentos da minha vida. Quero aqui, em nome do nosso presidente de honra, nosso líder, senador Dornelles e Ciro, deixar meu abraço e cumprimentar todos os colegas presentes nesta casa. Venho à tribuna nesta casa no dia de hoje para dar uma breve explicação a Vossas Excelências a respeito da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira, no dia 8 de agosto, sobre a ação penal 565, a qual fui condenado por aquela corte de fragmentar licitação na época em que fui prefeito da cidade de Rolim de Moura, desconsiderando o artigo 90 da Lei 8.663 de 93. Senhor presidente Cacildo Maldana, senhoras e senhores senadores, a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas tenho o direito, como cidadão, de discordar e, ao mesmo tempo, junto com meus advogados, recorrer, porque no meu entendimento, como cidadão, como administrador público não cometi crime algum. A ministra relatora do meu processo, Carmen Lúcia, da ação penal, disse em seu voto que no período de 98 a 2002, enquanto eu era prefeito da cidade de Rolim de Moura, fragmentei diversos procedimentos licitatórios, e aqui eu vou simplificar. Eu discordo do voto da ministra e vou explicar a Vossas Excelências por que eu discordo. Eu assumi a prefeitura de Rolim de Moura em 1º de janeiro de 97. Nunca tinha sido prefeito ou tinha sido político, nem chefe de quarteirão em nenhum lugar do meu estado. Sempre fui empresário. Entrei na política não por vaidade ou atrás de um salário, mas sim para descobrir se eu era muito exigente ou se os políticos que administravam Rolim de Moura, infelizmente, não tinha condições ou não tinha dinheiro para executar. A cidade estava abandonada, feia, com ruas intransitáveis, não tinha saúde, educação, os agricultores não conseguiam escoar sua produção, com atoleiro por todos os lados, pontes caídas. Final do dia, a cidade ficava encoberta por nuvem de poeiras, dezenas de famílias se mudando para as outras cidades e o povo estava desacreditado com a classe política. Assumi a prefeitura com a missão de resgatar essa credibilidade. Procurei me cercar de pessoas boas, competentes, técnicas, de condutas ilibadas e que tinham os mesmos propósitos que os meus: fazer a diferença. Nomeei para a comissão de licitação pessoa qualificada, séria e honesta, a exemplo do Salomão Silveira. Eu conheço pessoas sérias, senhores e senhores senadores. Vocês podem agora imaginar qualquer pessoa séria. Com certeza não é mais sério que o senhor Salomão da Silveira. É um cara humilde, um cara simples, sério, não é político, mas é uma pessoa que me ajudou a mudar a cara de Rolim de Moura e o estado de Rondônia. Naquela época, não tínhamos tantos recursos de informação como você tem hoje. Que é só acessar a internet e em poucos segundos pode-se obter informações de todos os órgãos de controle, ministérios, Tribunal de Contas, CGU, Judiciário e outros mais. Tirar dúvidas e fazer questionamento em tempo real. Ao nomear o integrante da comissão de licitação, determinei que os membros se debruçassem em cima da legislação, principalmente respeitando a Lei 8.666, e que, se precisasse tirar qualquer dúvida sobre licitações, procurasse o Tribunal de Contas do Estado ou mesmo da União. Nós não podíamos errar.
a esperança depositada pela população de Rolim de Moura, a minha cidade, era tamanha. E criou-se uma expectativa tão grande em torno do meu nome, não sei ao certo por quê. Talvez por ser filho de político e nunca ter entrado na vida pública, sei lá. Eu sempre falei para os meus secretários e assessores, a mesma caneta que nomeia é a mesma que exonera. Que eu não aceitaria de forma alguma que meus subordinados cometessem algum deslize ou desvio de conduta, e se isso aconteceria, eles seriam exonerados e punidos na forma da lei. Falava para meus secretários, nós não podemos errar. Olhe nos olhos da população quando vocês passam nas ruas e vejam o brilho nos olhos da população, confiante de que nós iríamos resolver, se não todos, mas a maior parte dos problemas do município. Não sei se consegui atingir o nosso objetivo por completo, mas sei que arregaçamos as mangas, trabalhamos dias e noite, percorri os gabinetes do governador e do secretário de Estado, dos deputados estaduais, deputados federais e senadores em busca de emenda e recursos do fundo perdido, para implantar os projetos tantos aclamados pela população de Rolim de Moura. Fizemos daquela cidade um verdadeiro canteiro de obra, tanto na cidade quanto na zona rural. E o povo reconheceu o meu trabalho. Em 2000, fui reeleito com mais de 70% dos votos. Em março de 2002, renunciei ao cargo, senhor presidente, de prefeito para concorrer ao cargo de governador do estado de Rondônia e, mais uma vez, o povo confiou em mim, sem me conhecer direito na maioria dos municípios do estado de Rondônia, mas me elegeu governador. Mas ficaram sabendo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que lá no interior do estado, numa cidade pequena, distante mais de 500 quilômetros da capital, 7ª cidade, em termos de tamanho populacional, eu tinha feito um trabalho de arregalar os olhos e merecia um voto de confiança para administrar o estado, e mesmo concorrendo com tantos políticos tarimbados, experiente, fui vencedor. Venci as eleições no segundo turno, assumi o governo do estado em janeiro de 2003. Trabalhei dia e noite, sábado, domingo e feriados. Fizemos obras nos 4 cantos do estado de Rondônia. Fui o único governador do país autorizado pela Assembleia Legislativa a ser processado, porque eu não aceitei barganhar, negociar com os deputados corruptos do meu estado. Fui o único governador do país que autorizei, senador Pedro Táxi, que deixei os deputados do meu estado autorizar eu ser processado penalmente pela administração de Rolim de Moura. Podia ter negociado com eles, mas não o fiz. Mas também não me arrependo, porque continuo com a minha consciência tranquila. Por não ter cedido às pressões e falcatruas que queriam que eu participasse. Denunciei a corrupção que estava entranhada naquele estado, principalmente na Assembleia Legislativa, e que foi notícia em todos os meios de comunicação desse país. A população reconheceu meu trabalho, fui reeleito em 2006, no primeiro turno, 2010, como senador também da República. No primeiro turno, em 2006, em 2010, senador da República. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sempre zelei pela coisa pública e pela boa aplicação dos recursos. O julgamento realizado pelo Tribunal Superior Federal na última quinta-feira não vai manchar a história da minha vida. Machucou. Deixou tonto. Mas não vou cair. Vou continuar de pé. Mostrando e defendendo e provando que, por mais que pareça que houve um erro técnico, eu não errei. Porque eu não roubei. E a própria ministra disse isso no dia do julgamento, que eu não desviei recurso. Os demais ministros, senhor presidente, também falaram isso, que não houve superfaturamento e que não houve pagamento de obra que não tinha sido executado. Então aqui eu quero agradecer à ministra relatora Carmen Lúcia, os demais ministros e ministras que reconheceram isso nesse processo, que não houve desvio de nem um centavo, não houve enriquecimento ilícito, não houve nada. A minha vida foi virada de ponta cabeça, quebrado o sigilo fiscal, bancário, telefônico, e nada dentro desse processo ficou provado. E os próprios ministros falaram que não houve desvio, mas houve um erro técnico, e por esse erro técnico é que eu fui crucificado. Senhor presidente, senhores senadores, eu fui julgado
no meu entender, por uma questão técnica que era de responsabilidade da comissão de licitação, e vou explicar. A Corte entendeu que de 98 a 2002, a Prefeitura de Rolim de Moura executou inúmeras obras, tanto com recurso próprio quanto com recursos federais oriundos de emendas parlamentares. Segundo o voto e entendimento da ministra Carmelúcia, acompanhada pelos demais ministros da comissão, a Comissão de Licitação do município deveria ter feito uma única licitação para contratos que tivessem o mesmo objeto ou que tivessem a mesma origem do exercício financeiro. O que acontece? Os ministérios têm controle de enchente, é o nome da rúbrica aqui, mas o objeto lá não é o mesmo. Nós não contratemos, não fizemos um convênio aonde tinha uma obra ou uma escola e junto com aquela escola foi feita ampliação. Para cada convênio foi feito um projeto, uma conta aberta, uma emenda parlamentar. Primeiro começou com a emenda parlamentar e posteriormente foi feito o projeto. Houve o empenho, depois do empenho houve o convênio, houve o processo licitatório e quem definia de que maneira era o processo licitatório não era o prefeito, era a comissão de licitação e ficou provado nos autos isso. Todos eles frisaram várias vezes que era a comissão de licitação que escolhia. Eu quero só lembrar aqui, senhores senadores e a imprensa aqui presente, em 99 uma emenda, ou o recurso de emendas parlamentares de um senador, um deputado federal, 1,5 milhão. Em 2000, 2 milhões. Hoje é 15 milhões. Então, naquela época, 1,5 milhão para 52 municípios igual a Rondônia, se um deputado federal tinha um reduto de 10 ou 15 prefeituras, as emendas seriam de 100 mil, 150 mil, 80 mil. E aí quem decidia o procedimento desse procedimento licitatório não era o prefeito. O prefeito é um gestor público. Eu sou responsável. Mas quem determinava e quem escolhia é pelo valor de cada convênio. Mas o Supremo entendeu que os convênios de controle de enchente e canalização de córrego tinha que ser um só se tivesse 3, 4. Mas quero lembrar, da mesma maneira das quadras de esporte, era uma quadra para cada linha, ou para cada bairro, ou para cada distrito. E não era a mesma quadra para o mesmo lugar. Então eu poderia ter feito, pelos entendidos de licitação 866, uma carta convite para cada quadra. E foi feito inverso. Conforme era o valor da emenda, era a quantia que dava para fazer e foi cumprido isso. Ao mesmo tempo, quando o recurso era de 500 mil, tomada de preço, era 1 milhão de emenda de bancada, como teve 1.370.000, tomada de preço. 2,5 milhões licitação pública. E quando era de 100 mil, quando era de 150 mil, a própria comissão de licitação decidia que era carta convite. E não era 3 empresas convidado. Eu vi nos processos que me debrucei, meu líder, senador Dornelles, a maioria dos processos de carta convite tem 5 empresas que participou do processo licitatório. Ou seja, independente dos recursos serem próprios do município ou recebido via convênio, as obras que tivessem o mesmo objeto, no mesmo exercício financeiro, deveriam ter sido somados os valores de cada convênio ou feito uma única licitação. Se essa moda pegar, infelizmente a maioria dos prefeitos do Brasil estão na juquira, vão estar complicado. É o que ocorreu, a comissão de licitação fez uma licitação para cada convênio, em conformidade com a lei de licitação. Senhor presidente, senhores senadores, a comissão de licitação tinha autonomia para decidir em conformidade com a lei 866, a modalidade de licitação que deveria ser empregada em cada convênio ou contrato. Era o recurso que determinava, não era o prefeito, era o valor que estava lá. Hoje continua 150 mil, uma carta convite, mas na época 150 mil reais é a mesma coisa que 1,5 milhão hoje. Não fui eu que fiz, eu cumpri a lei que foi feita aqui nessa casa. Quando se referia às obras, como é o caso do julgamento, obedecia a lei 866, aplicada à modalidade de acordo com o valor de convênio. E se era de 150 mil, uma carta convite, ou 150, 1,5 milhão, é como expliquei agora há pouquinho, era o procedimento normal e legal. Quero citar algum dos convênios aqui citado na denúncia. Como exemplo, o convênio 161/97, que corresponde ao processo licitatório 93, e o convênio 154/97, que corresponde ao processo licitatório 94. Aparentemente, os dois do Ministério do Meio Ambiente,
a título de canalização de córrego e controle de enchente. O primeiro, no valor de R$150 mil, e o segundo de R$190 mil. A contrapartida, todas elas, a normativa número 1, o bens do serviço, e o município era pobre, dava em contrapartida de serviço. O primeiro convênio foi feito uma carta convite. O segundo foi feito uma tomada de preço, porque passava os R$150 mil. Mas mesmo assim, foi computado junto na minha condenação. Ambos oriundos de emendas parlamentares de parlamentares diferentes. São 11, 3 senadores e 8 deputados federais. O primeiro tinha como objeto a construção de bueiros celulares e o segundo, a limpeza e recuperação do leito de canal e mais a construção de bueiros locais diferentes, nunca no mesmo local, nunca em obra continuada. A comissão de licitação aplicou a modalidade de carta convite e o primeiro convênio a tomada de preço e para o segundo a tomada de preço em conformidade com os valores de cada convênio. Se tivesse conhecimento dessa norma, a qual foram condenados junto comigo, não precisava ter feito uma licitação de convite para um convênio e a tomada de preço. Eu podia ter aproveitado a mesma que já tinha sido feito. Era só colocar os dois no mesmo processo, aproveitar a mesma tomada de preço e o processo licitatório 94, que já era tomada de preço. Sinceramente, senhor presidente, senhores senadores, eu não sabia, e acredite que a maioria aqui também não sabe que um município, ao receber mais de um convênio com o mesmo objeto, no mesmo exercício financeiro, mesmo que em locais distintos, independente da data da assinatura de cada um deles, tenha que somá-lo e fazer uma única licitação, como foi decidido no Supremo Tribunal Federal. Se eu soubesse, com certeza, se eu soubesse, eu jamais aceitaria ou deixaria que isso acontecesse da maneira que aconteceu. Acredite, são 15 anos depois, ou quase 15 anos. Acredito que com essa decisão abre-se uma nova norma jurídica a ser seguida em todo o Brasil. Em momento algum, houve má fé por parte desse signatário ou dos membros da comissão de licitação. Ficou provado nos autos, tanto que os ministros reconheceram que não teve desvio de dinheiro, que não teve superfaturamento. E aí eu agradeço os ministros por reconhecer que não houve desvio e não houve enriquecimento ilícito. O que houve foi um erro técnico de fragmentação de licitação. Vejamos, senhores parlamentares, que cada um convênio tinha o seu próprio projeto. Objeto definido, local diferente definido, número da conta bancária específica, foram assinados em datas diferentes, rúbricas orçamentárias diferentes, prazo de vigências para cumprir a execução no prazo e prestar contas também diferentes. Caso não obedecesse esse prazo, o município seria penalizado junto aos órgãos do governo federal, como inadimplente junto ao CIAF. Ficaria impedido de receber novos recursos e ter que devolver os recursos que estavam na conta do convênio ainda corrigido. Senhor presidente, senhores senadores, a equipe técnica da prefeitura sempre seguiu as orientações dos ministérios na elaboração dos projetos para execução das obras e prestação de contas. E todas as minhas contas foram aprovadas, tanto o Tribunal de Contas do Estado como o Tribunal de Contas da União. O Ministério nunca questionou isso, ou ao analisar o processo licitatório que estava nas prestações de conta, senão as prestações de conta teriam sido reprovadas. Os ministérios distribuíam todo ano a quem foi prefeito, aqui conhece, o Manual de Orientação de Convênios, que continha modelos de plano de trabalho, modelo de planilha orçamentária, instrução para elaboração de projeto, modelo de declarações, documentos que a Prefeitura tinha que apresentar para formalizar o convênio, bem como a instrução sobre execução de obras e prestação de contas finais. Hoje, esses manuais estão disponíveis via internet para todos os administradores e os convênios são realizados no Sicov, obedecendo a portaria interministerial 507 de 2011. Naquela época, esses manuais eram elaborados seguindo a instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional 0197, que disciplinava a celebração de convênios e dava outras providências. Cada parlamentar tinha 1,5 milhão de emendas para dividir para 52 municípios no meu estado. Eu vou precisar dos minutos a mais, senhor presidente, para poder esclarecer a sociedade, para poder esclarecer aos senadores, para não deixar dúvida nenhuma aqui sobre a minha conduta como ex-prefeito e como governador do estado de Rondônia. Hoje o valor das emendas é 15 milhões. Por isso que esses valores
eram na faixa de 100 mil a 200 mil reais na época que eu era prefeito, de 50 mil, porque era 1,5 milhão para cada parlamentar, então não tinha como ser mais, era assim que funcionava. Outro exemplo que eu quero citar aqui, senhor presidente, é que foi mencionado pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, são os processos licitatórios 397 e 3395 para a construção de quadra poliesportiva na zona rural. São em locais diferentes, são linhas diferentes, são distantes uma da outra. Eu podia ter feito uma carta convite para cada quadra, não fiz. Eu fiz 5 ou 3 ou 4, depende do recurso que eu tinha para poder atender a demanda, porque tu começava o ano, tu tinha um recurso, e nem todo ano você tinha para fazer o ano inteiro. Então, portanto, se fazia para 6 meses, depois mais 6 meses. O segundo processo licitatório, 395, também com recurso próprio do município, só foi possível porque economizamos o dia a dia e contenção de despesa com os gastos de combustível e água e luz, foi possível poder concluir. Com isso, construímos mais de 5 quadras poliesportivas em cada escola da zona rural. 4 meses depois da primeira licitação, no meu entendimento, é assim que administra os recursos públicos com seriedade e comprometimento. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, a comissão de licitação deveria ter feito uma única licitação, somando os valores dos 2 convênios e aplicar a modalidade de licitação exigida pela Lei 866, compatível com o valor global de todos os convênios parlamentares, e que seria ou tomada de preço ou licitação pública. Foi por isso que eu fui condenado, juntamente com os membros da comissão de licitação, o senhor presidente e o senhor vice-presidente. Foi por ter feito uma licitação para cada convênio, respeitando a normativa dos próprios ministérios para prestação de conta e execução. Não foi uma obra dentro de uma obra. Não foi comprar cadeira para um teatro que precisava de 1.000 cadeiras, fazer 3 procedimentos licitatórios. Eu não peguei R$1 milhão e dividi por 5 licitações. Eu peguei cada recurso individual de cada parlamentar e a comissão de licitação fez o procedimento licitatório. Engraçado que esses mesmos convênios, senhor presidente, senhores senadores, foram fiscalizados pela equipe técnica dos respectivos ministérios e pela Controladoria Geral da União, CGU, aprovados e arquivados. Fui condenado, senhoras e senhores senadores, mas não foi por desvio de recurso, não foi por superfaturamento de obras ou má gestão de recurso público. Fui condenado praticamente 15 anos depois, após a execução das obras por uma interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual eu respeito, porque é a nossa corte máxima do país. Mas não concordo, eu tenho o direito de recorrer, e estou recorrendo. Se alguém tinha que ser penalizado, não era eu que fui prefeito, era sim a comissão de licitação. Mas, ao mesmo tempo, como gestor público no cargo de prefeito, tinha o dever de homologar e adjudicar os contratos, mas antes passava pela Procuradoria do município, que dava ok se aquele procedimento era legal. Mas, infelizmente, fui condenado por esse motivo. Como já falei, não fui acusado de fragmentar, como já falei, eu fui acusado de fragmentar convênios, fui acusado e condenado juntamente com o presidente e vice-presidente da comissão de fraudar o valor global dos convênios, independente da data da assinatura do convênio, do objeto ou do endereço de cada obra. Exemplo, já terminando, senhor presidente, rapidinho, mais 5 minutinhos eu termino. Com todos os exemplos, se o município receber um convênio em julho, eu teria que esperar até final do ano para poder fazer a licitação? Não. Então, ao mesmo tempo, como todos os anos, o governo federal só empenha a maioria dos recursos no final do ano. É conhecimento dos nobres colegas senadores e senadoras. É só no final do ano que você deixa para empenhar. Então não é por causa disso que tem que fazer depois um pacote e não tem como depois fazer a prestação de conta. Acho que a maioria dos prefeitos desse país estão enrolados em permanecer esse entendimento hoje sobre a 866, porque vários parlamentares destinaram emenda para um mesmo município com o mesmo objeto e os prefeitos fizeram uma licitação para cada convênio e não uma licitação com o somatório de todos os convênios. Eles estarão na mesma situação que pode pendurar a chuteira, como eu também estou pendurando a chuteira. Portanto, senhoras e senhores senadores,
Essas eram as considerações que tinha a fazer. Vou continuar em pé e de cabeça erguida. Não tenho vergonha de andar pelas ruas ou olhar nos olhos das pessoas, pois não roubei, não desviei recurso, não subfaturei, não paguei obras que não foram executadas. Pelo contrário, a própria ministra, e aqui eu agradeço a ela e os demais ministros, reconheceram isso em seu relatório e no seu voto, que as obras tinham sido executadas, mas não houve subfaturamento e que não se tratava de desvio de recurso, mas simplesmente o artigo 90 por fragmentação na licitação pública. Estou com a minha consciência tranquila de que não cometi nenhum crime. Meus advogados estão esperando a publicação do acordo para entrar com recurso. Meus filhos não terão vergonha de andar pelas ruas com medo de ouvir que são filhos de um ladrão ou um corrupto, porque isso nunca aconteceu. É por questão técnica. Ao contrário, poderão dizer com orgulho que no ano de 2000, que o pai deles foi eleito pela revista Isto É, Brasmarket e SBT, um dos melhores prefeitos, o 22º do Brasil. E hoje, inclusive o prêmio eu tive a honra de receber, numa solenidade aqui em Brasília, em junho de 2000, nas mãos do meu ilustre colega e presidente hoje dessa casa, Cacildo Maldana, como um dos melhores prefeitos do Brasil, pelo reconhecimento feito à frente da administração de Rolim de Moura. Sempre me espelhei, desde criança, e aprendi com minha mãe e meu pai a trabalhar, respeitar o próximo, dar valor à vida, não roubar e não matar, dar exemplo. E isso eu fiz no meu estado, denunciando a Assembleia Legislativa, porque eu podia ter deixado esse processo criminal, entendeu, parado, anos e após anos, e eu tive a coragem de não negociar com os deputados para que eles autorizassem eu ser processado. Falo com muito orgulho do meu pai, que está aqui no plenário. Veio para me dar força, como a minha mãe também teve aqui hoje e viajou. Um exemplo de homem público e tem um currículo invejável de serviço prestado não só no estado de Rondônia, mas também no município do seu estado, do nosso estado Maravilha, onde foi vereador por 8 anos, tinha desistido da vida pública quando fui para Rondônia em 77, mas está no sangue. Em 79 foi nomeado prefeito de Colorado, depois foi deputado estadual, deputado federal, tem mais de 20 anos na vida pública e não tem nada que desabone sua conduta. Aos rondonienses tem uma mensagem uma mensagem muito especial. Continue acreditando. Na minha vida nada foi fácil, sempre foi difícil. Posso estar magoado, porque também sou humano, mas jamais me furtei da responsabilidade que assumi com os eleitores. Posso perder uma batalha, mas jamais desisto da guerra. Sou inocente e vou continuar provando minha inocência. Peço ao povo do meu estado de Rondônia, aos amigos do Brasil, que quando vão à igreja, ou mesmo em casa, que continuem orando, como sempre fizeram por mim, pela minha família, para todas as autoridades. É o que eu tenho dito. Obrigado. Senador Ivo Cassol, o senhor terminar, o senhor permite uma parte? Com certeza. Antes de ceder à parte, quero fazer o registro da presença do prefeito de Vilhena aqui na tribuna de honra, lá do estado de Rondônia, com muita honra. Prefeito Rover. Senhor presidente, senador Ivo Cassol, eu imagino sua emoção. Quero parabenizar o seu discurso sensato, esclarecedor, respeitoso como tem que ser. Sei que é difícil, principalmente a pessoa como o senhor se sente injustiçado. Mas o senhor manifestou, e assim como deve ser, um respeito muito grande à mais alta corte dessa casa. Mas esse julgamento ainda não terminou. Como o senhor bem disse, cabe em recurso. Quero dizer que o senhor conta com a solidariedade total do Partido Progressista. Confiamos na sua inocência. O senhor tem a solidariedade do nosso partido, tenha tranquilidade. Eu sei que não é fácil nesses momentos, mas eu tenho certeza que esse julgamento pode sim, com os recursos, ser revisto. O senhor, como bem disse, não desviou coisa alguma. Pode ter cometido um erro formal, mas o que importa da coisa pública realmente é que a população
não deixa a menor dúvida de que não quer dos seus homens públicos é se houve ou não desvio de recurso público e, como a própria ministra relatora afirmou, não houve nesse caso que o senhor está sendo julgado. Então, conte com a nossa solidariedade, confiamos na sua inocência e esperamos uma revisão dessa decisão do Supremo com seu recurso. Obrigado, nosso presidente, Ciro Nogueira, o nosso líder, presidente de honra do PP, ex-ministro e senador Dornelles. Da sua competência gerencial e administrativa demonstrada na Prefeitura de Rolim de Moura e no Estado de Rondônia. Vossa Excelência mostrou muito bem, respeitando a decisão do Supremo, que a ilustre relatora Carmen Lúcia deixou muito claro que em nenhum momento Vossa Excelência superfaturou qualquer recurso para qualquer obra ou deixou de concluir essas obras. Vossa Excelência foi punido por assuntos meramente de natureza formal. Eu confio no Supremo, estou certo que Vossa Excelência vai apresentar esses recursos, esses embargos, estou certo que todos os seus argumentos e todas as suas ponderações serão consideradas pela alta corte do país. A nossa solidariedade e o nosso carinho. Obrigado, nosso líder, eterno presidente do PP. Por gentileza, senador. Senador Ivo Cassol, eu fiz questão, logo ao vê-lo, de abraçá-lo, cumprimentá-lo. E quero dizer do que o senhor falou hoje, dessa tribuna, apresentando os fatos, apresentando esse relatório, tá? Isso nos dá mais clareza de tudo. Porque ontem, na reunião dos líderes, com a presidenta Dilma, antes da reunião iniciar, nós conversávamos entre nós e um assunto que foi citado foi exatamente o que o senhor falou. Que não houve desvio nenhum de recurso, não houve superfaturamento, não houve nada disso. Então, nós comentávamos exatamente isso. E hoje, fico feliz de encontrá-lo aqui, fico feliz do senhor tomar essa posição de subir à tribuna e dar as explicações que foram dadas, que nos dá mais clareza e mais certeza da sua idoneidade, da sua capacidade. Então, você pode contar com o nosso apoio, a nossa solidariedade. E o que me chamou mais atenção, que eu quero que fique bem registrado, quando o senhor diz que não tem vergonha nenhuma, medo nenhum de andar pelas ruas desse país, de olhar as pessoas e cada pessoa nos olhos, porque o senhor tem certeza da sua consciência limpa e da sua consciência tranquila. E só tem essa coragem quem realmente tem a consciência limpa e a consciência tranquila. Então, o senhor tem o nosso apoio, a nossa solidariedade e pode contar conosco. Obrigado, senador. Senador Jaime Campos, depois senador Benedito Elias. Só o Jaime primeiro, senador Benedito, nosso colega. Meu caro senador Ivo Cassol, ouvi atentamente aqui a sua fala, que me tocou até no meu coração pela sua sinceridade e, sobretudo, também a sua emoção aqui, expressando e prestando conta, naturalmente, em relação a essa demanda judicial que, lamentavelmente, eu acho que um homem público do calibre como Vossa Excelência, que já foi prefeito, governador postou o mandato, senador, passa nesse momento, ele é doloroso. Até porque todos nós políticos e homens municipais estamos sujeitos. Entretanto, a colocação que o senhor colocou aqui dirimiu qualquer dúvida que, eventualmente, nós tínhamos. Tenho certeza aqui que ninguém tem dúvida alguma que Vossa Excelência apenas cometeu um erro formal, talvez, não por suas próprias mãos, pela própria comissão de licitação, que tem não só nas prefeituras, mas nos órgãos governamentais deste país. De forma que eu quero me solidarizar, na certeza absoluta que o povo de Rondônia, que muito deve a Vossa Excelência, pelo seu trabalho fértil que realizou em prol do desenvolvimento daquele Estado, sobretudo de forma respeitosa, competente, naquelas demonstrações que o senhor fez, sobretudo naquela vez que se mandou apurar, denunciou aqueles que queriam acharcá-lo. Só se você tiver coragem de ir na imprensa e nos órgãos competentes e denunciá-lo. De maneira que eu, particularmente, quero aqui dizer que o senhor conta comigo. Sou solidário a Vossa Excelência,
tenho aqui o prazer de dizer ao Brasil que eu sou seu amigo e não me envergonho, não, até pelo fato que eu acredito em tudo que Vossa Excelência acabou de relatar diante dessa tribuna. Parece que Vossa Excelência vem em bom momento, prestou seu esclarecimento e, particularmente, para mim, Vossa Excelência não precisará prestar, mas aqui eu tenho que manifestar o meu apoio e a minha solidariedade. Obrigado, senador Jaime Campos. Uma parte com o colega Benedito, nosso senador do Partido Progressista. Senador Ivo Cassol, me surpreendeu, sem a menor dúvida, quando eu tomei conhecimento, um amigo meu estava no aeroporto, quando ele me disse que o Supremo Tribunal Federal tinha tomado a decisão condenando Vossa Excelência, na época que foi prefeito. E eu fiquei a imaginar como são as coisas da vida da gente. Me conheci quando o senhor se filiou ao nosso partido. Temos essa convivência aqui, que é uma convivência salutar. Em todos os momentos, eu percebi da importância que o senhor tem para o Estado de Rondônia e particularmente para o nosso partido. Mas são coisas da vida do homem público. Você muitas vezes é surpreendido sem absolutamente ter nenhuma responsabilidade com o que aconteceu. Mas é o gestor. Então, tudo que é aquilo que é feito, atendendo às regras da lei ou cometendo algum erro material, formal, nós podemos passar por tudo isso. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência continua merecendo o nosso respeito. O nosso partido tem aí um sentimento muito importante a seu respeito, pelo que você representa na atividade política daquele Estado e o que você trouxe para o nosso partido. Então, receba, nobre senador, a minha solidariedade, os meus cumprimentos e a certeza de que vamos continuar juntos, trabalhando para o engrandecimento deste país e particularmente do seu Estado de Rondônia. Eu queria, como disse o nosso presidente, vamos aguardar o resultado final desse julgamento. Muitas vezes faz-se um julgamento num determinado momento e depois, no momento de reflexão, os próprios julgadores haverão de compreender de que não era aquela sentença que você deveria receber. E poderá, inclusive, mudar, porque haverá o instrumento legal que a lei ampara. Então, nobre senador Ivo Cassol, receba mais uma vez os meus cumprimentos e a minha solidariedade. Obrigado pela parte, senador Benedito, os demais senadores que apartearam. Obrigado de coração. Eu quero aqui, meu líder, presidente de honra, senador Dornelles, qualquer senador, senhor presidente Cacildo Maldana, que tiver alguma dúvida em algum ponto que eu coloquei e que de repente tem alguma dúvida, eu me coloco à disposição, porque eu jamais vou deixar alguma dúvida que paira sobre essa casa simplesmente para querer manter ou permanecer no meu mandato como senador. Esse mandato foi Deus que me deu, com o voto do povo do Estado de Rondônia, e até no momento que os senhores e a população do Estado achar conveniente, com certeza eu estaria aqui representando. Então eu agradeço esse carinho especial a todo mundo, a minha família, meu pai que está aqui sentado junto, todo mundo, os senadores, e dizer para vocês, senador Dornelles, eu não envergonhei vocês. Benedito, senador, colega, todo mundo, Jaime Campos, Paença, eu não envergonhei o Senado. Eu não desviei recurso. Eu não roubei. Eu não subfaturei. Eu não paguei obra que não foi executado. Mas enquanto tem muitas obras, tem muitos desvios que aconteceram e acontecem e está adormecido. Eu fui condenado por uma questão técnica. Respeito a Corte Máxima do nosso país. E continuo buscando justiça. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.